Oi, pessoal, e a gente está aqui mais uma vez no Coragem para dizer força para fazer. E se você nos acompanha na TVBE Itajaí, é canal 21.1, pessoal, ou na TVBE de Joinville, que o canal é 11.1, se está na TV Mocinha de Balneário Camboriú, e aí na TVBC, aí sim, para todo o Brasil, ou se me segue aí no nosso YouTube. Muito obrigada, e a gente vai bater um papo cabeça hoje com uma pessoa muito especial, que eu conheci de uma maneira muito inusitada. No episódio de hoje, a gente vai trazer um tema que ainda é um tabu. A gente já falou sobre a questão da cannabis medicinal, mas hoje sob um outro olhar. Nós vamos falar com uma mulher muito potente, muito corajosa, que eu conheci num momento de desespero, num vídeo que eu recebi nas redes sociais, quando a sua filha, a Nicole, que é uma princesa linda, ficou sem um remédio que, em definitivo, mudou a história dessa criança, quando ela começou o tratamento com cannabis medicinal. Hoje a gente vai caminhar por uma história de uma mãe, de uma mulher muito corajosa, de uma mãe leoa, né, assim que ela se define, que luta duas vezes para vencer a dor e também o preconceito, de certa forma. Para essa conversa, não poderia ter outra entrevistada nessa mesa que não fosse você, Daiana Barcelos. A Daiana, mãe da Nicole, ela é socorrista, bombeira civil, técnica de exames, futura fisioterapeuta, porque ela ainda está dando conta de fazer faculdade, eu não sei de que jeito. Ela é natural do Rio de Janeiro e viveu na pele o descaso, a negligência médica, até que ela encontrou um profissional que transformou a vida da sua filha com a cannabis medicinal e, a partir daí, muitas outras lutas. A história da Dai, ela começa, e eu quero partir desse ponto aí, o abandono do pai. Muitas e muitas mães atípicas, muitas, em algum dado momento, e geralmente ainda nos primeiros anos de vida, tem o fim do seu relacionamento, são abandonadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, porque eles não suportam o cuidado, né, que essa criança exige. Eu quero começar daí. Como foi quando tu se deu conta que era só tu e a Nicole? Nossa, tudo bem, Paulinha? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Você, além de ser uma deputada, você virou para mim uma amiga, assim, ao extremo que eu achei que eu nunca poderia encontrar aqui em Santa Catarina, né? E foi no momento mais difícil, onde muitos se aproveitaram da minha situação, e você foi a única que foi lá, estendeu a mão e me acolheu da forma que eu precisava. Sobre a pergunta, o que acontece? A Nicole, ela passou por 2 internações bem complicadas, que foi o Covid, né? E o Covid quase levou ela à morte. Ela chegou a entubar. E eu fiquei naquele momento lá que estava um caos, pessoas se matando, pessoas infartando, as famílias, todo mundo em pânico. E foi nesse momento que eu me senti só, onde o pai não ficou mais presente, se ausentou. E dali, então, dentro de um CTI, né, sozinha com uma criança, né, epilética, convulsão, autista. Até então a gente não tinha definido o diagnóstico dela, mas passei por toda essa barra sozinha, com meus amigos, né, a equipe do hospital, a médica, a doutora Joyce, que assim, foi um divisor de água naquele momento para me impulsionar a vir para Santa Catarina. E foi daí que tudo começou. Tu chegou aqui em Santa Catarina com a tua filha e como foi a descoberta da cannabis medicinal? Onde que... Primeiro, né, vamos apresentar a Nicole. Quantos anos a Nicole tem hoje? A Nicole está com 6 anos de idade. Está com 1,5 m e 35 kg, gordinha. Tá uma fofa, né? Já passei pela nutricionista, tá, gente? Antes de ela começar o tratamento com a cannabis medicinal, ela era muito mais dependente, Sim. né? O que acontece?
O fato de hoje eu estudar, hoje eu estar na área da fisioterapia, fazer outros cursos que é da área da saúde, isso me motivou porque o desenvolvimento da Nicole, desde quando ela nasceu, ela sempre teve epilepsia. Ela sempre teve convulsão, então eu vivei 13 internações. Eu fui mãe de CTI e UTI. E aí o que acontecia? Como eu não sabia de nada, os médicos receitavam a medicação, a Nicole vivia o tempo todo dormindo. Eu achava isso normal, por conta da idade, até que ela foi crescendo e o músculozinho dela, o tônus dela molinho, né, que ela tem hipotonia. A hipotonia nada mais é a fragilidade dos músculos. A Nicole ela não conseguia ter força por conta dessa fragilidade dos músculos, devido ao excesso de medicação, que ela vivia dopada. Então, uma criança que vive dopada, ela não interage, ela não evolui, ela não corre, ela não anda, ela não faz nada. Foi isso que aconteceu com a Nicole. Então, nesse período, eu achava que isso era normal, até eu começar a pesquisar mais sobre e ver que eles só queriam cessar a epilepsia e não tratar a causa. E a gente não sabia a epilepsia de onde estava vindo, as convulsões de onde estava vindo, fizemos alguns exames, e até o momento a gente não sabe de qual finalidade vêm essas crises dela. E muitas das vezes também, Paulinha, a gente ia para pronto-socorro, era uma medicação diferente. Quando eu decidi sair do Rio de Janeiro, eu fiquei na fila do CISREG por 1 ano e meio, aguardando um neurologista para ela. Quando eu vim para Santa Catarina, em 3 meses eu tive todos os médicos que Nicole precisava, que a gente não teve no Rio de Janeiro. Então, quando eu vejo alguém falando de Santa Catarina, assim, sobre a saúde, aí eu falo assim, quando você for lá no Rio de Janeiro, aí você volta e a gente conversa para você mudar essa sua visão. Então, para mim, Santa Catarina foi um lugar que me apoiou, me acolheu de uma forma que eu nem esperava. E aí é onde eu conheci conheci o canabidiol. Que foi no consultório desse médico que tu fez a primeira experiência com o remédio. Cheguei lá empurrando uma cadeira de roda, Paulinho. Que aí a Nicole... Porque ela quase não caminhava, né? Não, ela na real, ela não caminhava. Ela não tinha força nas perninhas por conta da fragilidade dos músculos. Por quê? Tanto tempo dopada, tanto tempo deitada, sem interação, sem atividade. Então, ela acabou que precisou utilizar uma cadeira de rodas. E aí, a medicação, quanto mais ela tomava, mais dopada ela ficava, e assim ela ia se desenvolvendo flácida, né? Então, ela não conseguia ganhar tônus, que é a rigidez muscular. Quando eu fui no médico, no neurologista, que prescreveu o canabidiol, a Nicole começou a ter uma melhora assim, significativa, assim, maravilhosa. E muito rápida, né? Uhum. E aí, minha filha começou a ter rigidez muscular. Ela começou a ter interesse de dar os primeiros passinhos, não só os primeiros passinhos, a engatear. Coisa que nem se minha filha ficava, como se fosse a Nicole vegetava. Então, assim, hoje, falar do canabidiol, para mim, olhando como mãe que precisa e como não mãe que não precisava. Eu também tinha preconceito. Eu também questionava. Então, hoje, eu sou a porta-voz das mães atípicas do canabidiol para intensificar esse mito que rola, né, entre as famílias de dizer que o canabidiol é uma maconha que vai deixar drogar ou viciar a criança. Ao contrário, né? Ele livra a criança das drogas, dos remédios que são muito fortes. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, amiga. É um remédio caro, né? Sim, porque sim. Uma coisa também que as pessoas precisam entender, existem mais de 200 medicamentos, remédios diferentes, distintos, fabricados à base de cannabis para muitas coisas. No caso da Nicole, esse é um medicamento importado ainda, né? Não produzido no Brasil, que custa quanto? Tem em torno de R$1.500 a R$2.000. Depende de a quantidade de frascos que será importado. Aí a gente consegue um desconto, né? Junto com a empresa que faz esse fornecimento. Mas é bem complicado a gente conseguir o tal do desconto, né? Que é bem... Mãe solo, tendo que cuidar de uma menina que precisa muito de ti, ainda que num estado bem melhor. Como é que foi organizar isso? Confesso que mudar de estado foi o maior desafio da minha vida, ainda mais que eu sou uma pessoa muito medrosa. Olhar para a Daíra é medrosa. E assim, quando eu fui mãe, eu virei super poderosa.
Eu virei a mãe realmente leoa, que eu nem sabia. E vim com a cara e a coragem para salvar a vida da minha filha. E hoje, olhando, se eu tivesse ficado lá, a Nicole teria morrido. Com toda a convicção. A minha filha teria morrido no Rio de Janeiro. E, Dai, as tuas opções de escolha, né, de buscar os cursos que tu buscou agora, como tu falou, mais ligados à saúde, tem a ver com a questão da Nicole, tu acha? Sim, porque eu vou te explicar a minha dúvida. Antigamente, o que é epilepsia? O que é convulsão? Mas é tudo a mesma coisa. Não, não é. Eu vou explicar o cérebrozinho da Nicole. É assim, é o mundo das minhoquinhas neurais, né? É como se cada minhoquinha tivesse uma lanterninha ali na cabecinha da Nicole. E ali tá todo mundo com a luzinha assim acesa. Aí daqui a pouco, uma das minhoquinhas lá resolveu, vamos aprontar, gente? Comandar o cérebrozinho da Nicole. Vamos aprontar? E aí elas começam, vamos. Aí começa aquela... acende e desliga, acende e desliga. E nesse acende e desliga, internamente, as minhoquinhas trabalhando. E aqui fora, a criança está assim, ó. Pisca. Ou se não está... assim, e eu não sabia o que era isso. Isso era o início da convulsão, que é a epilepsia. Ou se não, a Nicole, quando ela vai dar a convulsão, ela dobra o dedinho assim. Eu já sei que ela vai dar a convulsão dela. Então... quando a convulsão vem, aí a convulsão ela dá indício, né? Então, a epilepsia é o spoiler. A convulsão, né, já é o filme ali. E aí, quando a convulsão vem, ela começa, mexe, vamos lá, pessoal, mexe o braço, vamos lá, mexe a perna, mexe a cabeça, dança com o corpinho. Então, esse modo infantil hoje de transmitir, eu estou trazendo isso na forma mais simplificada, para que as pessoas entendam o que é um, o que é outro. E aí, imagina só, eu com a indústria farmacêutica na vida da minha filha. Esses neurônios, essas minhoquinhas lá, né, precisa de ordem, né? E aí, o que o médico faz? Vai lá, prescreve o medicamento da indústria farmacêutica. E aí, o que acontece? Vamos botar ordem. A segurança chegou. Vamos lá, cada um para suas casas. Vamos lá, vou apagar tudo. E aí, o que acontece na vida de uma criança, na vida de quem utiliza a indústria farmacêutica? É desligar por completo. Você não tem qualidade de vida, você vive dopada, você não consegue evoluir, você não consegue ter aprendizado, e aí você fica com cara de zumbi, assim, tentando viver a vida. Já o canabidiol, não. O canabidiol, ele é o herói das crianças, quanto autista, quanto epilética, porque ele vem trazendo o quê? A ordem, mas com tranquilidade, com amor, com carinho, né? Ele vem assim, vamos lá, criançada, vem cá, vamos botar tudo nesse lugar, vamos ficar na filinha. Aí tem um lá que está chorando, sempre tem um birrento, né, Paulinha? Aí vai lá, não, vem cá, meu amor, vem cá, o que aconteceu? Aí ele está ali, calmaria. Então, o que acontece? No cérebrozinho, lá de minhoquinhos, lá, né, com essas lanterninhas, está lá na calmaria, sem dopar, sem trazer danos, sem trazer dependência, ao contrário do CBD, né? O CBD ele vem trazendo o quê? A calmaria, não dependência. A qualquer momento, se você quiser... o médico fala assim, não preciso mais do canabidiol, então retira. A criança não vai ficar dependente, querendo aquele medicamento igual os opioides que tem, né? Então, assim, para a Nicole foi um divisor de águas, assim, extraordinário. E eu apoio essa causa e não falo somente hoje que eu preciso utilizar, mas também como uma mãe que foi um dia preconceituosa, sabe? Tu passou por um momento muito duro, que foi quando a gente se conheceu, que por uma... A gente não vai aprofundar o caso jurídico aqui, né? Mas por um equívoco jurídico, por um dado momento, tu perdeu o direito de ter pago, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde, o remédio para tua filha, ela ficou sem remédio. Sim. Que foi aquele vídeo que amigos me mandaram, enfim, onde a gente foi atrás de ti, onde a gente se conheceu, aquela choradeira toda, enfim. E naquele momento, assim, eu te vi no vídeo muito desesperada, e tu dissesse para mim que por algum momento tu chegou a pensar em se matar, de desesperada, porque tu não ia suportar perder a tua filha, né? Foi difícil superar
Ainda estou superando. Porque eu vejo uma mulher extremamente frágil. E assim, ó, esse programa aqui se chama Coragem para Dizer, pessoal. Coragem para Dizer. Vocês viram o que a Dai falou para a gente? Imagina, o meu primeiro desafio foi ter que sair do Rio de Janeiro e vir para Santa Catarina, porque eu sou muito medrosa. Eu não consigo, de modo algum, enxergar os teus temores, porque tu os enfrenta todos, né? Hoje, qual é a tua expectativa? Como tu vê o futuro da Nicole? O que tu espera para ela? Essa parte pegou, hein? Então, Paulinho, quando tudo aconteceu, eu estava passando por uma situação bem complicada na minha vida amorosa, né? E me encontrei mais uma vez só. E parece que quando tudo tá indo ruim, parece que vem mais coisas ruins, né? E ali foi quando ocasionou a interpretação jurídica, né, judicial. Houve esse erro judicial onde teve a suspensão medicamentosa da Nicole, que é onde eu não tenho condições nenhuma de arcar com esse medicamento. E aí tivemos a suspensão por volta, assim, um período de 4 meses. Só que antes disso, eu estava indo em todos os órgãos que você pudesse me imaginar, que me representasse naquele momento de fragilidade e vulnerabilidade. E todos disseram o quê? Espera. E eu não tinha como estar com uma criança que veio de uma cadeira de roda retroceder aquele. Voltando para ela já, né? E para mim, até hoje, eu não superei a cadeira de roda, porque eu sei que se a qualquer momento suspender o canabidiol da Nicole, ela tem a possibilidade de voltar. Eu digo por conta desse episódio. Ficamos sem medicação, o doutor prescreveu outros medicamentos, tentando segurar até a justiça reverter essa decisão. A Nicole parou de andar, começou a engatear. E aí é onde entrou o desespero. Antes desse vídeo, né, Paulinha, a Nicole tinha dado crise, eu falei assim para mim mesmo, o que está adiantando ficar aqui? Eu vou ver minha filha morrer e eu não vou sentir a dor da perda, como se eu estivesse sentindo a dor do luto sem ter vivido. E eu botei ela dentro do carro. Só que eu falo assim, Deus, ele é tão maravilhoso na minha vida que entre eu estar dentro do carro e algo dentro de mim falava assim, faz o vídeo. E eu peguei, era uma voz muito, assim, forte dentro de mim, assim, no meu ouvido, e eu olhei ela assim, no carro assim, deixei ela lá e fui pro quarto fazer o vídeo. Portanto, que no vídeo lá, você vê meu olho tá bem pequenininho, porque eu já estava chorando bem antes, porque eu não queria tirar a minha vida e nem a vida da minha filha. Eu só queria que tudo ficasse bem, sabe? E ver ela daquele jeito, eu falo assim, como se eu tivesse falhado em algum momento. E eu me sentindo culpada, assim, porque eu já tinha feito tudo. E foi aquele vídeo, juntamente com o Floripa Mil Grau, que salvaram a minha vida. Onde os seguidores deles se juntaram. Foi uma campanha assim, que em menos de 6 horas eu consegui o tratamento da Nicole para 6 meses. E nem eles acreditaram nisso. E tivemos que tirar o Pix lá do comentário, porque as pessoas estavam doando, as pessoas sentiram a minha dor naquele momento. E é daí onde nasceu a Mãe Leô. E graças a Deus eu não tirei a minha vida. Minha amiga, assim, ó, eu quero te dizer que um dos momentos mais difíceis do meu mandato foi te receber naquele dia também, tu sabes disso. E, enfim, naquele momento a gente também quero fazer um agradecimento. Eu esqueci o nome dessa moça, mas eu recebi... Ana Paula. Ana Paula. Aqui de Balneário, que imediatamente tinha um remédio igual disponível e doou, e a gente fez chegar nas tuas mãos. E eu quero deixar essa passagem aqui, pessoal. Eu não tenho dúvida alguma que naquele momento foi Jesus, foi Deus operando vivamente e nos escalando, né? A nós todos, os meninos do Floripa Mil Grau, as pessoas que doaram, a Ana Paula, o pessoal do meu gabinete. Ele organizou uma legião de pessoas que, por um momento, se tornaram anjos para te acolher e acolher a Nicole.
E essa história é muito bonita e é muito engraçado, gente. Veja como é o nosso sistema judiciário e todo o entorno da burocracia do Brasil. Precisou a Day chegar no limite de fato, programar, tirar a sua própria vida e da sua filha, e num ato de desespero, né, graças a Jesus Cristo que tu fez esse vídeo, para que rapidamente tudo se mobilizasse. Porque, sim, depois desse episódio, além das doações do remédio que a Ana Paula doou, além de tudo, né, do apoio da Santa Cannabis, dos amigos que tu fez nesse processo, a justiça se resolveu. Sim. Né? E porque foi uma semana que eles se posicionaram. E repercutiu demais, né? Sim, em uma semana a gente teve o teu caso resolvido. Hoje, tu, em razão disso, recebe mensagens praticamente diárias, né? Sim. De mães atípicas que têm te procurado, te pedido ajuda. Como é que tu consegue organizar isso no teu dia? Então, devido a essa burocracia de conseguir a medicação, a falta de divulgação sobre o canabidiol, a minha história foi para casa de muitas famílias que precisam do canabidiol e não sabem por onde recorrer. Então, a mãe Leoa nasceu, né, da minha dor, juntamente com o Mil Grau, e você, né, Paulinha? A gente consegue levar para as famílias informações. Como hoje o Estado de Santa Catarina consegue fornecer, né, o canabidiol via SUS, mas é limitado devido às patologias, então nem todas as famílias conseguem ter esse acesso. Então a gente traz as informações, direciona ao setor jurídico, quanto também a Santa Cannabis tem nos apoiado bastante nessa demanda. A gente direciona as famílias para a Santa Cannabis, eles passam pelos médicos que tem lá, e o médico avalia se há necessidade do canabidiol ou não. Então, assim, a gente está tendo muita positividade, está sendo bem positivo, na real, as famílias fazendo uso do canabidiol. Então, não é algo que tem prejudicado, sim dando benefícios para cada uma delas. Né? A Nicole não faz uso, né, da Santa Cannabis, ela faz uso de fora, né, porque a Nicole tem uma epilepsia refratária e ela também tem um pouco de dificuldade de absorção, né, de alguns opioides, alguns componentes que tem na real dentro da medicação, e ela precisa ser importada. E aí acarretando que esse custo é mais alto. E as associações aqui acaba sendo mais fácil o acesso por conta dos valores as famílias conseguem arcar. E assim, o que tu diria para uma mãe, para um pai que ainda está ainda está no eixo do preconceito? Insistir, tentar, se permitir. Né? Graças a Deus. Acho que se permitir é bem a palavra, né? Porque se eu também não me permitisse, a minha filha continuaria numa cadeira de rodas. Hoje eu posso brincar com a Nicole, hoje eu posso brincar de pique-esconde, me esconder, minha filha ir lá atrás de mim. E não só o andar dela, mas a fala também está vindo. O médico tinha dito para mim que ela não iria andar, Paulinha. Imagina, chegar num certo limite da vida, a mãe, pelo jeito que ela está indo, ela não tem força muscular devido às crises que ela tem constante. A gente não tem intervenção sobre elas. E aí eu sempre dentro de mim, eu entendia o profissional de que estava ali, né, ele exercendo essa função, mas eu sempre levava todo esse diagnóstico a Deus. E eu falava para Deus, que seja feita a tua vontade, mas eu não aceito isso. E eu sempre corria atrás. Se eu não fosse uma mãe que corresse atrás, realmente a Nicole não estaria nem andando e nem falando. E me permitindo, né, a vivenciar esse momento, esse mundo, né, de descoberta, como é o canabidiol. Então, a Nicole hoje ela anda e meus amigos do Rio de Janeiro vai saber. Eu sempre falava assim, o dia que a Nicole falar mamãe, eu vou fazer uma festa com o tema mamãe. E hoje a minha filha fala, mamãe, só que eu não fiz a festa porque eu não tenho dinheiro. Nós vamos fazer uma festa bem linda. Vamos providenciar isso que a Nicole merece. E ela fala, mamãe, vovó, aí agora, abô, tchau, mamãe. Eu tenho uns videozinhos, Paulinha, dela falando isso, e nada mais me dá alegria de ver isso, de ver que a Nicole ela vai além do diagnóstico. Né? Então, assim, essas famílias que têm ainda aquela esperança que elas não deixem que o diagnóstico vença, mas se tenta, né?
se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai E eu acho até importante deixar uma dica aqui para as pessoas. Gente, assim, ó, eu recebo muita mensagem também. Paulinha, eu preciso do remédio, como é que eu faço? Eu sempre construo esse caminho da Santa Cannabis com o Pedro, nosso parceirão. Por quê? Porque eles têm um setor lá. A Santa Cannabis é uma associação de famílias que lutam pela cannabis medicinal para esse tratamento. Então, eles vão orientar aquela família, eles vão viabilizar uma primeira consulta. Dali, conforme a patologia, tem muitos medicamentos que são infinitamente mais baratos, que você pode adquirir um medicamento por R$250, R$200. Para quem tem fibromialgia, ela é muito potente, a cannabis medicinal. Então, eventualmente, mesmo para aquelas pessoas que ainda não têm acesso pelo SUS, embora a nossa lei permita que qualquer pessoa com qualquer patologia receba o remédio, a Secretaria de Estado de Saúde, por questões orçamentárias, ainda tem algumas limitações. Então, o que você pode fazer? Eu acho que é importante, primeiro, você procurar a Santa Cannabis e fazer uma primeira consulta com um médico que saiba prescrever. Isso. Nós estamos fazendo uma grande campanha para que os médicos das unidades públicas se capacitem e possam também prescrever esse medicamento ao longo do tempo. Mas até lá você tem esse canal. Passou pelo médico, o médico, sim, ela precisa tomar esse aqui, Muitos remédios são fabricados aqui com um custo muito menor e que é acessível, é palatável para as famílias pagarem. Aí eu não posso pagar de jeito nenhum. Aí tem a medida jurídica. Eles também vão te orientar, te encaminhar para um advogado que vai fazer o que fez Sadai, entrar com processo judicial para que tu possa ter esse tratamento garantido. O que eu posso dizer para vocês é que o que eu enxerguei de melhora em casos de pessoas com, seja epilepsia refratária, autismo, mas Alzheimer, Parkinson, dores crônicas, fibromialgia, enfim, para o tratamento complementar das dores em razão de câncer, para muita coisa mesmo, a cannabis é eficiente. A cannabis medicinal é eficiente, gente. E eu e a Dai, eu digo que Deus te colocou na minha vida, e o Pedro também, e as outras pessoas, os nossos amigos dessa grande rede, porque há aí uma jornada que precisa ser vencida. A gente consegue... os exemplos, gente, histórias como a da Nicole, elas são milhares. E o que nós queremos mesmo é proteger essas famílias, porque, veja, quando uma criança, uma pessoa tem uma doença crônica, toda a família adoece. Sim. Todo mundo sofre junto. À medida que você traz conforto e cura, né, e um processo de melhora naquele paciente, a família renova. E eu acho que tem muito sobre isso. Tu ficasse até mais bonita, amiga, depois de tudo. Obrigada. Porque tu vê que a tua filha tem uma esperança, né? Eu ficava em alerta o tempo todo. Eu já vi assim, a Nicole tá dormindo, uma mexidinha, eu achava que ela era crise. E quando ela começou a fazer uso do canabidiol, nos primeiros meses ali, eu fiquei ainda um pouco assim, né, com aquele costume, desde a maternidade, do primeiro mês dela ali até, vamos lá, os 3 aninhos dela, eu tinha aquele trauma de que ela iria convulsionar, da epilepsia, enfim. E quando ela fez o uso do canabidiol, que como é um medicamento natural, ele demora um pouquinho mais para fazer seu efeito, qualquer mexidinha eu achava que a Nicole estava dando crise. E quando o remédio realmente começou a fazer efeito, eu tive paz, eu pude dormir, eu pude ter uma qualidade de vida, acordar sem aquele cansaço, como tivesse a noite horrível, um peso, e o dia, ter que aguentar o dia que me esperava ali. Então, assim, além do projeto Mãe Leoa, né, Paulinha, a Santa Cannabis, ele mesmo que não forneça o medicamento da Nicole, mas muitas mães, famílias que me procuraram, eu conversei com o Pedro, vamos lá, Dai, vamos ajudar essas famílias. Não se cogitou em nenhum momento em não ajudar. Ele ajudou essas famílias e, como eram famílias vulneráveis, ele pegou até doou por conta do projeto Mãe Leoa, sabendo da nossa história. Então, assim, a medicação chegou até a família, trazendo uma qualidade de vida.
tem como exemplo a história do Gabriel, que a gente está até com uma lei, né, tramitando na Alesc, que o Gabriel é trade suporte não verbal, tem 25 anos, e quando conheceu o canabidiol, a vida dele mudou. Sabe? Então, assim, a gente precisa levar informação, a gente precisa desmistificar isso que tem falado sobre o canabidiol, para que a gente deixe essas famílias evoluírem e tirar esse paradigma que é viciante, que vai dopar, porque assim, hoje não querem falar que vai dopar para dizer que vai drogar, né? Usar essa palavra, que essa palavra é que mais deixa as famílias contraindicativa ao canabidiol. Então, acontece muito isso. Então, eu creio que se as famílias se permitirem mais a conhecer mais o canabidiol, perguntar, ir para o médico, porque tem também profissionais que eles não querem prescrever o canabidiol porque não tem conhecimento, que eles mesmos não acreditam na evolução, tendo a ciência comprovando que a medicação ela evolui na vida de qualquer família. Né? Ô, Dai, o projeto Mãe Leoa, que a gente também concebeu um projeto de lei, que foi tu que escreveu, né, que está lá na casa tramitando e tudo mais, ele também tem um outro olhar, que depois que eu comecei a conviver contigo, enxerguei com mais potência ainda essa necessidade, que é o cuidado de quem cuida. Porque a mãe atípica, e geralmente, claro que a gente tem pais atípicos maravilhosos, mas geralmente é a mãe que tem a maior carga, né, do cuidado e tudo mais. Ela vai se arrebentando ao longo do tempo, né, conforme o tipo de enfermidade ou de condição do seu filho, as mais agravadas, por exemplo, que exigem alto nível de dependência, a mãe ela vive praticamente em função desse filho ou dessa filha, e ela tem muitos problemas, muitos traumas, né? Porque ela não existe uma rede de proteção, de apoio para a mãe poder ter um psicólogo. Eu vejo muitas mulheres que elas se anulam a um ponto e não é porque o filho é prioridade, né? Qual é o teu projeto futuro? Quando a gente estiver com a associação de pé, que a gente está fazendo essa tramitação aí para que ela seja uma associação constituída com CNPJ, qual é o teu propósito? O meu propósito é mais acolhimento e não julgamento. Porque não adianta você acolher e julgar. Mas por quê? Porque, assim, quando a gente está no auge, Paulinha, do estresse, a gente não quer ninguém falando nossa vida. A gente quer alguém que traga a solução. No meu caso, eu vou sempre usar a minha história porque é o que trouxe todo esse projeto. No meu caso, eu não queria ninguém. Mas por que você não faz assim? Por que você não faz aquilo? Eu queria alguém que estendesse a minha mão, que foi no teu caso. Você me estendeu a mão. Você me acolheu no momento que muitos só queriam se aproveitar de mim. Você estendeu a mão. Então, é sobre isso. O projeto Mãe Leoa nada mais é chegar e fazer o que você fez comigo. E assim, gente, o tema é esse, né? Para que serve esse podcast aqui? Esse podcast serve para a gente mostrar para vocês que a coragem, ela está dentro de qualquer um de nós e ela sempre nasce com um propósito, com uma razão, com uma causa. Ela pode mobilizar instrumentos para transformar esse mundo, esse estado de coisas. A Dai, ela vem para esse processo e se obrigou a ser corajosa, né? Ela sempre foi uma pessoa discreta, tímida, reservadíssima e se viu totalmente exposta, primeiro por um vídeo, e quando a gente se conheceu, ela me disse isso, eu não queria fazer isso, mas eu não tive escolha, eu não sabia o que fazer, e ela acaba hoje encontrando força. Eu te vejo muito assim, eu te vejo, cada vez que uma mãe atípica te procura e te pede ajuda, tu sobe um degrau, tu fica mais forte. É uma coisa, eu estou arrepiada aqui falando contigo, ó. É uma coisa impressionante, assim. E é isso que está curando a minha depressão. Eu vou te dizer, eu acho que tem muito disso, assim, nessa tua volta por cima, porque tu encontra propósito. E talvez, Dai, assim, tu tenha passado pelo que tu passou para te compreender e falar com tanta leveza sobre esse tema.
Eu volto nesse tom que tu trazias à mesa. O que precisa uma mãe atípica? Mais acolhimento e menos julgamento. Exatamente. Falando do tema do programa, né, coragem para dizer, né, força para fazer, uma coisa que eu nunca me imaginei é ir atrás de um governador. Eu consegui parar o Jorginho Melo na 401 para falar da minha filha, pedindo, pelo amor de Deus, o canabidiol. E ele, sem entender o que estava acontecendo ali, e explicando para ele que, mas a gente fornece canabidiol. Eu falei assim, mas a da minha filha não, o dela é judicial. E ele não cogitou em nenhum momento em direcionar a própria equipe dele para me levar para a Casa Civil. Esse momento ali, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu não teria. E dali eu falei assim, gente, aí eu fui para casa, falei assim, meu Deus, gente, eu sou muito louca. Eu parei o governador na rua. E eu joguei o meu carro assim, no meio dos cones, assim, saí atropelando o cone, desci, o pessoal olhou assim, essa mulher tá louca. Mas tudo pela minha filha. Então, hoje, se eu tenho essa coragem, vem da Nicole. A Nicole, hoje, ela me dá sentido de viver. Eu sempre falo isso para as pessoas. Daiana, você queria uma criança sem especialidade? Com certeza. Vamos dizer que não é cansativo ser mãe atípica. Mas ela, do jeitinho que ela me ensina muita coisa. E essa muita coisa, uma delas é o amor, é cuidar, ter zelo. Hoje, eu cuido de mim mais do que eu me cuidava quando eu não era mãe. Porque eu vejo que ela precisa de mim 100%. E essa visão que eu passo para as mães que está sobrecarregada, que precisa desse apoio, que quer um incentivo, é viver nesse pensamento. Igual a questão do Projeto Mãe Leoa. O Projeto Mãe Leoa nada mais é trazer a autoestima da mãe, né, aquele momento, porque às vezes a gente não consegue nem fazer uma unha, nem sair de casa. Mas que a gente chegue assim, faça junta todo mundo, vamos na casa de alguém para presentear um cabelo, uma unha, uma maquiagem, deixar aquela mulher se sentir ser mulher, porque eu engordei pra caramba. Eu não fazia um cabelo, eu via com aquele cabelo amarrado com creme. Hoje aqui, a coisa linda, nem parece, né? Não faço convenção, não, eu que fiz. Tá linda, né? Tá linda mesmo. Então, assim, a gente passar, né, mostrar para elas que não estão sozinhas, porque o mundo já está um caos, né? A gente só precisa de pessoas que acolham, sem julgar. Mas ela acolher assim, vem cá, abraça. Abraçar mesmo. Mas não ficar, por quê? Para quê? E escutar, que é o que eu sempre falo. Escuta o que ela tem para dizer. E depois não fala nada, escuta. Deixa chorar, deixa botar o sentimento para fora. E aí vamos analisar, que é a equipe que eu tenho, né? Vamos analisar como podemos direcionar essa mãe a ter uma vida melhor. Que muitas das vezes as famílias têm procurado mais por conta do canabidiol. E aí é onde eu procuro a Santa Cannabis. E o Pedro vai lá me dá esse suporte a trazer uma qualidade de vida para essas famílias. Então, eu vejo que quando eu ajudo alguém, realmente eu evoluo. E muitas das vezes a gente cura dores que nem foram essas pessoas que nos causaram. E não só pessoas ficam doentes, mas as mães também ficam doentes, famílias ficam doentes. E eu fui uma dessas pessoas que eu tive uma crise de ansiedade, me acidentei na BR, precisei ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros por uma crise de estresse pós-traumático. E a gente tenta negligenciar, os sintomas vêm e a gente negligencia, porque a gente não tem outra escolha. Então, eu também precisei usar o óleo da cannabis para poder controlar a minha crise de ansiedade, porque quando o médico prescreveu os opioides, eu precisei ficar em casa deitada, como se fosse uma pessoa que não se fazia mais nada. E eu chamei minhas amigas para cuidar da minha filha, porque eu não conseguia levantar. Quando eu tirei os remédios mais fortes e comecei a usar o canabidiol, eu comecei a tratar a ansiedade e comecei a viver a minha vida normal. Hoje eu não faço mais uso porque o médico falou que não há necessidade mais, porque a crise já está estabilizada, que é onde eu estou me sentindo bem melhor. Então, passei por toda essa fase. Então, a Mãe Leoa é essa, é acolher sem julgar, e quem precisar é só adicionar nas redes sociais. Mãe então, Leoa. Qual é o teu canal, contato? O meu canal é no Instagram, né? Mãe Leoa Oficial. @Mãe Leoa Oficial. Vai estar esse logo aqui, tá? Que também foi de minha criação, juntamente com o ChatGPT, nosso amigo, que me ajudou a criar. Não, esse ChatGPT é a revolução do mundo, pessoal. Gente, eu sempre falo assim, você não tem dinheiro, mas você tem cabeça, pede ajuda. Aí eu pedi ajuda ao amigo ChatGPT.
E aí pedi ajuda também a outras pessoas que me ajudaram até a blusinha. Fazer as camisetas. Fazer as camisetas, fazer chaveiro, caneca, entre outras coisas que tem o projeto Mãe Leoa. Então, assim, se a gente tem boca, a gente vai a Roma. E eu não precisei gastar nada, tá, gente? Só, não pedindo, que eu não sou pedido, mas falando sobre a Mãe Leoa, explicando para que era o propósito. Então, as pessoas ajudaram, viram verdade da minha história e têm me apoiado aí bastante. Planos para 2026. Né, Paulinha? Essa associação sair, né? Tirar a nossa associação do papel, né, amiga? Porque a associação ela precisa ter uma gestão boa e essa gestão ainda está um pouquinho recuperando, que no caso sou eu. Não adianta eu pegar pessoas para tratar se eu não tiver tratado. Então, eu estou me curando, estou me tratando para que 2026 venha com tudo e eu possa trazer a revolução para esse estado de Santa Catarina, com o melhor. Desse tempo que tu olha para trás, assim, hoje tu vê a Nicole bem e tu retomando o teu espaço de mulher, de mãe, eu imagino que eventualmente te passa um filme, né? É difícil segurar a emoção ainda. Eu sou muito chorona. Que eu sempre falo, lá no Rio de Janeiro, o pessoal me chama de Chiquinha. Tudo eu choro, porque eu acho que a minha essência é chorar, para olhar para a vida diferente, para tirar os sentimentos ruins, botar a cabeça para funcionar e ver o que a gente pode resolver. Então, chorar sempre vai fazer parte da minha história. Então, toda vez que eu olho lá atrás, a primeira convulsão da Nicole, e eu lá numa maca, que eu tinha acabado de ganhar ela numa cesárea, eu toda anestesiada, ela aqui, toda aqui querendo meio que broncoaspirar, né, engasgar, e eu sem saber o que fazer, levantei aqui, bati na maca para chamar alguém que as enfermeiras estavam limpando lá o leito. E nisso até tive reação da RAC por ter levantado. E olhar a Covid dela, que foi um dos momentos que também me marcou a minha história. E a gente, quando a gente vive a situação, a gente acha que a gente não vai superar. Mas sempre tem os enviados de Deus que falam assim, você vai aguentar. E às vezes eu sempre falo que eu tenho uma conexão direta com o Pai, que é surreal, que eu falo assim, Senhor, amigo, me ajuda. Igual esses dias eu falei assim, Deus, tua filha não está aguentando mais ser pobre. Não, já estou preparando, manda a bênção para tua filha. Todo dia está cansativa. Então, eu sempre falo assim com Deus, eu falo assim, ai, Senhor, não vou aguentar, me ajuda. O Senhor está me ouvindo? Me dá um abraço. Se manifesta ali. E é justo tudo que eu pedi a Deus veio em direção a mim. E quando vem, aí quando a pessoa fala uma coisa que eu falo, não falei isso para ninguém, não. Eu falei direto com Deus. Aí eu dando um choro ali, e é incontrolável. Então, hoje, aí veio o Covid, o medo de sair de um estado, nunca saí de canto nenhum, ficava ali naquela mesmice ali. Aí veio uma menininha que manda em mim e me fez mudar totalmente a minha vida, assim, radical. E hoje eu me vejo uma mulher, assim, me torno uma mulher forte, resiliente, por causa da minha filha. Porque se não fosse ela, não seria. Sabe a coisa mais legal? É que tu, sem se dar conta, talvez tu acaba se tornando uma inspiração para muitas mães atípicas, sabe? É uma prova viva de resistência e de que sim, com fé, com perseverança, com cuidado, com amor, é possível virar o jogo, né? E a gente já está acabando porque tem que acabar, o tempo acabou, né? Antes que o Wellington brigue comigo. Mas eu sempre procuro preservar pelo menos uma pergunta, que quando a gente vai fazer o podcast, a gente anuncia, coloca nas redes, sempre tem perguntas que chegam para a gente. Sim. E a gente fala e fica uma pergunta só. Mas essa eu acho que é bem importante te fazer, porque é uma pergunta de uma mãe. Na verdade, várias pessoas perguntaram, várias mães perguntaram coisas semelhantes que a gente juntou nessa pergunta aqui. Depois de tanto lutar na justiça com médicos, qual é o conselho mais valioso que você daria para uma mãe que está começando nessa jornada agora? Uma mãe que tem um filho atípico, que ainda não tem acesso ao cannabis medicinal. O que ela tem que fazer, Dai? Qual o primeiro passo? Como ela começa? O
Primeiro passo é não desistir, porque barreiras vão existir, entrando na justiça ou não entrando. Então, às vezes, a gente cria, não vou conseguir, porque é muita burocracia, muito documento. O documento precisa ser levado. Então, assim, primeiro passo, procurar a Defensoria Pública se você não tiver condições financeiras de arcar com um advogado particular. Aí eles vão solicitar as documentações, e você vai levar as documentações que eles solicitam. É chato? É uma documentação chata? Sim. Mas, se tiver dificuldade, pode me chamar lá no Instagram do Mãe Leoa, que eu consigo passar relatórios de documentação e consigo auxiliar a essa mãe conseguir esse documento, né? Enfim. E aí, aguardar todo esse trâmite demora, não é uma coisa assim de um dia para a noite, demora, mas é certo ter a medicação. É cansativo, Paulinha. É que a gente que é mãe atípica, a gente não quer ter tanta demanda demais, porque a gente já tem. Então, a gente acha que a gente não vai conseguir ter acesso à medicação. Então, desistir não é o principal, é insistir. E, se não conseguir, tem outros meios que a gente pode também garantir. Qualquer dúvida, eu fico à disposição também de todas. Tu sabes que eu sou tua fã, vou falar de novo. Não tem como não te dizer isso. E a minha vontade é ficar aqui contigo horas e horas e horas, e depois a gente arrancar a mesa do lugar, ficar abraçada, né? Lembrando, projetando, mais que tudo, o que nós temos para fazer no futuro. Eu tenho muita esperança que muitas famílias vão ter uma vida melhor com a cannabis medicinal. Tu sabes que eu acredito muito nisso, porque eu acredito na ciência. E reiteradas vezes eu digo, gente, nós não estamos aqui para discutir o uso recreativo da cannabis. Nós estamos falando de remédio e tratamento para quem precisa. É só isso. Mas a gente é obrigado a encerrar. Nós escolhemos esse para ser o nosso último programa do ano. O programa Mas antes de encerrar, eu não poderia de fechar esse ano com chave de ouro. No dia que a gente se conheceu, foi um dia que, como eu falei, sobre Deus. Eu falei assim, tinha muita gente... Quando o vídeo foi à tona, vou me emocionar, tá tudo bem. O vídeo foi à tona, muitas pessoas me procuraram. Mas só para saber, para fazer gravação, para expor mais uma vez a minha imagem. E eu estava não conseguia nem mais falar, eu estava tão fraca que eu não conseguia mais falar. E a única coisa que eu falei para Deus assim, só quero um abraço. E quando a sua equipe veio me procurar, o pessoal do gabinete, foram para mais de 20 pessoas. Eu acho que, ou mais. Muita gente me procurando, eu não conseguia dar conta. Quando me acharam, eu só dei a oportunidade de te conhecer por você ser mulher. Por você ser mãe e possivelmente entender a minha dor. E você lembra quando eu cheguei naquele gabinete? Eu cheguei lá, sentei de cabecinha baixa, a pessoa querendo conversar comigo, mas eu não queria conversar com ninguém, cheia de vergonha, frustrada, né, com outras coisas. Você lá no seu gabinete, lá na sua mesa, você fala assim, você abriu os braços e falou assim, eu sei que não está nada fácil, eu sei que está tudo difícil. E o que eu mais precisava era o teu abraço. E é o que eu falo para todas as pessoas quando venho mencionar você, que o teu abraço foi de Deus para mim. E você, além disso, respeitou eu como mãe, respeitou a minha dor, você pediu para a sua equipe sair da sala, você não filmou o meu estado, você me acolheu de uma forma que nem a minha mãe me acolheu. Então, Paulinha, eu te amo. Eu também te amo. Obrigada por tudo. Não sei se nós vamos deixar isso pro ar, esse pedaço, porque... E obrigada pela oração que você fez. Quando eu achei que eu ainda tinha alguma coisa ainda para soltar, você falou assim, chora. E eu gritando no teu gabinete, você pode gritar. E aí, quando eu sentei, que eu não aguentei meu corpo, você jogou o seu corpo sobre mim e começou a orar. Não tem palavras para mencionar o que quer dizer esse amor pelo próximo. Isso você fez por mim e pela minha filha. Entendeu? Então, conta comigo. Não só você, mas outras mães que estiverem passando qualquer coisa. Eu estou disposta a botar minha dor de lado e ajudar essa família, quem precisar. Porque no momento que eu mais precisei, eu pedi para Deus. E Deus ouviu minha oração te enviando.
Obrigada. Meu amor, eu que te agradeço. E quero te dizer que a minha vida também, tu sabe que a jornada da política não é nada simples e para as mulheres ainda mais, é um caminho bastante tortuoso, mas eu quero que tu saiba que tu também me dá ânimo, e se às vezes eu também penso em desistir, largar tudo, também é por ti que eu fico, é pela Nicole e por tantas mães como tu e tantas Nicoles por aí que precisam do nosso apoio, da nossa força. Eu quero te agradecer por ser essa mulher tão especial e te dizer que, de fato, eu acredito que a nossa força, essa combustão de sentimentos que a gente consegue promover, vai sim salvar e curar muita gente nesse estado. E a gente vai conseguir também colocar essas mulheres, essas mães atípicas que muitas vezes não têm um abraço. Exato. De pé. Um abraço cura, né? É isso. Mais do que uma palavra. É isso. E dizer para as pessoas que a história das nossas vidas, o meu óculos caiu aqui. A história das nossas vidas, eu acho que tem muito disso, né? Trouxessem para mim também. Mas eu sabia que ia chorar e pedir a produção. Eu tentei, tá? Eu me esforcei ao máximo. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que chorar faz parte. Também é coragem. Ter a coragem de expor os seus sentimentos, eu acho que falta muito nesse tempo de hoje, né? Você se permitir sentir a dor do próximo e também expor as suas deficiências, acho que isso também tem muito a ver com a coragem para liderar. Liderar é passar por esse caminho tortuoso de sofrimentos e acolher aqueles que precisam da mão do Estado e que o serviço público realmente funcione para as pessoas, né? Mas eu quero também dizer para vocês que tem gente que diz assim para mim, Paulinha, mas está lá no teu programa, tu fala a política e tu sempre fala de Jesus e de Deus e de fé, tu não devia fazer isso. E eu quero deixar uma coisa dita aqui para as pessoas. Para mim, nada, absolutamente nada, desde o momento que eu tomo consciência, quando abro os meus olhos até a hora que eu vou dormir, pode ser ornado sem a presença de Deus. Não consigo fazer política sem Deus. Não consigo seguir adiante, dar um passo, porque toda a história que nós temos aqui tem uma missão que ela é a mesma. É a mesma. Nós estamos aqui para melhorar enquanto seres humanos, para aperfeiçoar o nosso espírito e para onde nós estivermos, promover o amor, promover a justiça, promover os ensinamentos de Jesus. É isso que eu acredito do fundo do meu coração, e a política é o maior instrumento de transformação social, porque é onde a gente pode ajudar pessoas em escala. Eu te conhecendo assim, eu virei até ativista, né? Né? A sua história também, né, Paulinha? É de se inspirar também. Então, hoje também o teu apoio, o teu carinho, a parceria também me faz evoluir, né, como mãe leoa. Mas também eu trouxe um presentinho, tá? Eu vou ganhar presente? Natal, né? Natal todo mundo dá presente. Natal. Dizer para vocês que não podia encerrar esse programa, já que a gente está aí, né, na iminência de chegar o Natal, com 2 corações de mãe aqui reunidos por uma causa muito justa, muito nobre, com muita esperança, com a convicção de que a gente vai avançar sim. E eu quero te agradecer, amiga, porque tu é simplesmente... Tu começa com Mara e termina com Vilhosa. É uma pessoa sensacional. Eu adorei o nosso encontro de hoje, como todos. E vou pegar meu presente, porque o meu presente é mais simplesinho que o teu, tá? Mas eu vou pegar ali. Fica aí. Tá. É isso aí. Se não tiver choro, não é gente. Nós vamos trocar os presentes. Se não tiver choro, não é gente. Presente de Natal para minha amiga da irmã Leoa, uma canequinha do nosso podcast de lembrança. E eu vou deixar uma outra caneca. Estou trocando caneca hoje. O amor pelos filhos é a armadura de mamãe Leoa.
Tem uma camisetinha. Você tá magrinha, né, querida? Toda modelada, tem que fazer uma outra, né? Não se preocupa que a gente dá uma... Magrinha. A gente faz uma customização de camisa. Gente, que Deus abençoe vocês nesse Natal. É o meu beijo, meu abraço para todas as famílias. Dadai também, Dadai. Um beijo, um abraço e a frase é: não desista nunca. Sempre tem alguém te esperando ou se iluminando pela tua história. É isso aí. E a coragem, pessoal, a coragem de verdade, ela nasce do propósito. Beijo, fiquem com Deus. Somos mais fortes. É isso aí, juntas somos mais fortes, meu amor. Juntas podemos. Podemos, é.